Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Nós estamos aqui representando os médicos da Bahia. Somos o Sindicato dos Médicos da Bahia. E viemos aqui para um bate-papo descontraído, informal, bem tranquilo, mas tratar de um assunto de extrema importância. Sei que nós já recebemos muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas cobranças justas dos colegas médicos sobre a famosa GID. Afinal, o que é a GID? Quais os médicos têm direito à GID? A GID vai sair realmente? Os médicos podem contar com esse direito a receber? Então, estamos aqui com pessoas de extrema importância nesse assunto, entendedores, experts no assunto. Primeiramente, gostaria de apresentar a nossa presidente do Sindimed, a doutora Rita Virgínia, uma figura de extrema importância nessa questão da GID, foi que realmente trouxe, lutou, abraçou essa causa dos médicos, e nós temos muito orgulho de ter assumido esse compromisso com a classe. Rita Virgínia, pode falar, se apresentar para os colegas. Boa noite, Rita Virgínia. Estamos aqui para falar sobre a GID e atualizar os colegas que a todo momento perguntam qual a posição da GID, como está. Trouxemos para isso nosso advogado que iniciou esse processo e que hoje está conosco, continuando esse processo. Ele vai contar para vocês como foi o encontro dele comigo lá em 2018, que fez com que a GID fosse ressuscitada, diríamos, né? E eu passo agora para a doutora Maria Alice, diretora Isso, do gostaria também de Jurídico. apresentar também aqui para fazer parte desse bate-papo, nossa colega, doutora Maria Alice. Boa noite. Eu sou Maria Alice de Araújo. Vários colegas, né, cesabianos já nos conhecem. E estou atualmente diretora de assuntos jurídicos do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia. O motivo desse encontro, como o nosso colega bem ressaltou, é esclarecer dúvidas que são recorrentes e chegam ao departamento jurídico sobre a GID. Nós, cesabianos, temos muitos questionamentos que precisam realmente ser esclarecidos e atualizados. E é um prazer a gente poder defender os nossos colegas nessa questão, que é de fundamental importância para o Sindicato dos Médicos e para a classe médica baiana, principalmente os médicos ligados ao Estado da Bahia. Então, assim, e também gostaria de falar, de apresentar, está aqui ao meu lado, Doutor. o advogado Dr. Carlos Tourinho, que é advogado nosso, do nosso Sindimed, e foi o responsável por iniciar essa ação. Sim, Então, sim. mais do que ninguém, ele tem propriedade para falar e responder todas as dúvidas dos nossos colegas. Boa noite, eu sou Carlos Tourinho, tenho muito orgulho em dizer que sou advogado do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia. De fato, essa ação é uma ação muito importante para a categoria médica baiana e nós temos muita história para contar sobre toda a origem da tal da GID, o que é a tal da GID, e como se encontra atualmente o processo da GID, né? Tivemos vitórias até agora, estamos em um momento delicado, mas tenho a mais absoluta certeza que temos excelentes chances de obter êxito nos próximos passos. Então, Tourinho, é assim, vamos iniciar com uma pergunta chave. Afinal de contas, os colegas que estão esperando, podem ter esperança de finalmente um dia ter acesso a esse direito, que com certeza para muitos será bem-vindo, de extrema importância para fazer justiça para esses colegas que trabalham, que se dedicaram tanto para atender nos hospitais, nos postos, na Bahia, tanto na capital como no interior. Afinal, existe esperança? Eu agradeço a pergunta porque tenho mesmo muita fé de que temos excelentes chances de obter êxito num recurso que apresentamos agora, né? Até pela história do processo, que foi história de altos e baixos.
No começo Sim. do processo, por exemplo, nós havia um pedido de liminar que foi indeferido e, à época, muitos médicos, quando se trata de uma ação coletiva, aquelas pessoas que pretendem o direito, ter reconhecido o seu direito, elas ficam muito ansiosas e a diretoria do sindicato, então, fica recebendo aqueles questionamentos e fica muito ansiosa. E naquele momento houve um indeferimento. E depois, em um momento posterior, nós comprovamos que o direito era bom e o direito foi reconhecido por sentença. Depois, apesar do recurso de apelação na fase de conhecimento do Estado da Bahia, também se manteve o reconhecimento do direito dos médicos, que foi reconhecido e transitado em julgado. Então, amigo, eu posso dizer para vocês, temos muitos processos e temos, de vez em quando, surge nos processos, sim, algumas decisões com a qual não concordamos. É o caso, tanto que apresentamos já na fase de cumprimento de sentença, é o caso, e a gente vai falar disso no desenrolar aqui do nosso bate-papo, mas tenho, sim, muita esperança e peço a todos que tenham fé e que depositem Acreditem. toda a sua energia para que tenhamos um resultado positivo. Excelente. Então, assim, isso é, acho que, a resposta que muitos colegas gostariam de ouvir, e você deixou claro essa com suas palavras. Eu gostaria de saber de Rita Virgínia, nossa colega presidente do Sindimed. Como começou tudo isso, Rita? Como você ficou Historiar, sabendo né? dessa situação e correu atrás e abraçou essa causa? E hoje, inclusive, você, no início, a gente chamava você de a madrinha da GIDE, porque realmente foi você que tomou conhecimento, conversou, teve acesso Buscou. ao trotorinho nos tribunais da vida e trouxe para o Sindimed essa causa. Eu diria que o destino, bom para os médicos, fez a gente se encontrar em determinado momento. Assim que a gente tomou posse em 2018, uma gestão anterior, eu, como era auditora, e a gente não tinha recebido nada do que teria que acompanhar naquele momento, a gente recebeu a notícia na véspera de que teria uma audiência no TRT e que a gente tinha que ir fazer alguma coisa. Como eu era auditora, e o pessoal falou, você vai, porque você vai entender melhor do que qualquer pessoa. E lá, o doutor Torinho estava defendendo um outro grupo na época. E aí ele falou da GIDE, né, que estava prestes a ser prescrita, que ele estava preocupado com isso. De imediato eu acionei, na época eu era vice-presidente, acionei a presidente e foi marcada uma reunião com o doutor Torinho. E nesse exato dia foi decidido em ata, né, eu estava presente também, executar a ação, que já poderia ter sido executada desde 2013, quando foi transitada em julgado. Então, em 2018, a ação foi executada. Na época, essa ação transitada em julgado dizia que 385 médicos teriam direito à GIDE. Mas aí, olhando o processo, a gente viu que os médicos que estavam ali eram os médicos admitidos em 2009, na época que ele entrou com esse processo que dava direito a recálculo da GIDE. E aí a gente falou assim, bom, e os médicos que já estavam no Estado antes de 2009, como fica? Aí eles teriam direito também. Então ele peticionou no processo e aí veio uma lista que a CESAB entregou de mais de 3 mil médicos. Não é isso, doutor? Eu tenho o número exato aqui na minha pesquinha. Ele tem o número exato aqui, a gente vai dizer para vocês. Deixa eu achar. Foram peticionados mais de 3 mil, não foi, O doutor? total, junto com esses 300 e poucos, eram 2 mil e 85. tanto, foi mais de 3 mil médicos. Pronto, então né? se tornar a lista então do que foi agregado aos 385, formou uma lista de mais de 3 mil médicos. Esse número eu me lembro bem. E aí então ele pegou de forma pessoal, mandou o calculista dele fazer o cálculo desse grupo, né? E aí foi aquela comoção,
Todo dia alguém me dizia quanto é que eu tenho para receber e tal. E a gente fez esse cálculo, porque eu acho assim, esperança é uma coisa muito importante. Fé, mais ainda. E energia positiva, mais ainda. Então, isso fez com que a gente movimentasse mais a justiça lenta, né? E aí, o juiz que estava responsável por aí demorou muito tempo de dar o parecer. E como o doutor Torinho vai explicar, recentemente houve um parecer depois de muito tempo. E ele entrou com recurso e vai mostrar como foi isso, como está agora. Então, assim, na época, ficamos felizes por esse movimento, embora eu, particularmente, sendo do Estado, não tivesse direito à GIDE. Então, eu fiquei muito feliz pelos colegas todos que estavam ali. Eu via colegas que realmente estavam necessitando de recurso e que tinham muito a receber. E esse muito ou menos que tinham a receber tinha a ver com o valor que em 2009 eles recebiam. Quem já recebia o valor mais ou menos organizado que deveria ter recebido, não teria nenhum direito a mais nada para poder fazer o recálculo desse valor. Quem não tinha recebido nada ou metade já teria um valor mais significativo. Então, assim, os valores variam de acordo com o que você recebia de GIDE lá em 2009. Então, esses valores ficaram muito bem situados nas tabelas que a gente lá no Sindmed tem. Se alguém tiver interesse, faz um e-mail, a solicitação para o jurídico avalia e envia com comprovação de que é a pessoa que está pedindo, né, para o colega. Mas teve ainda uma terceira lista, né, doutor? Que a gente acabou descobrindo que tinha uma lista de pessoas que possivelmente teriam também direito e que essa lista não foi calculada ainda. Então, doutora Alice, acho que é uma dúvida que ainda existe. O que é realmente a GIDE? E quantos médicos na Bahia têm direito a GIDE? 100, 200, 300? Certo. Qual o número exato? Boa noite, colegas, mais uma vez. Então, só para a gente definir realmente o que é a GIDE, porque fica a GIDE vai, a GIDE vem, todo mundo, e muitas pessoas não têm o conceito realmente do que é a GIDE. A GIDE é uma gratificação de incentivo por desempenho, que todos nós, cesabianos, né, tínhamos no contra-cheque. Foi inserida na lei estadual, né, em fevereiro de 2009, né? Então, dentro disto aí, a maioria dos colegas, a quantidade de médicos que têm direito à GIDE são 3.085 reconhecidos. 3.085 médicos? Sim, 3.085 médicos. Então, é por isso que o sindicato luta para fazer justiça a esses médicos que nós sabemos que realmente, como o doutor Yuri bem pontuou, serviram, né, e servem ao Estado, né, com total dedicação. Então, 3.085 médicos reconhecidamente que fazem jus à GIDE. Sim. Mas ainda existe, doutor Torinho, Então, possibilidade de haver mais colegas ainda nessa lista? Vejam bem, na verdade, essas listas são listas oficiais que foram obtidas mediante ofícios do meu escritório de advocacia, antes mesmo de voltar a atuar no processo, porque teve esse período, né, que fomos afastados. E como são listas oficiais, vários médicos que não necessariamente estavam lotados na CESAB vieram questionar se teriam direito. E a própria legislação, a lei da GIDE, que é a lei 11.373, de fevereiro de 2009, ela prevê que médicos lotados em outras secretarias que exerçam a função médica também têm direito à GIDE. Então foi esse questionamento que veio e vários médicos vieram apresentar a documentação. E qual é a documentação? O contra-cheque, demonstrando que também estavam na mesma situação, né? Alguns médicos plantonistas, e a gente já começa a entrar um pouquinho na explicação de como é que paga, como é que deveria ter sido paga a GIDE. Vários médicos que tinham plantão de 24 horas recebendo como médicos como os médicos que na verdade trabalhavam em plantões de 12 horas, uma jornada reduzida. Eles trabalhavam 24 e recebiam aquele valor menor, né? E aí podemos, até porque
recebemos vários questionamentos, e aí minha pesquisa são esses questionamentos que são mais inerentes e que trazem questões mesmo perguntando, tá bom, já entendemos, já explicamos o que é a GIDE, se ela ainda está em vigor, posso adiantar, posso aqui já... Pode, claro. Na verdade, a GIDE ela foi revogada pela Lei Estadual 12.820 do ano de 2013, junho de 2013. Então, quem é que tem direito? Quem são os médicos que têm direito? Aqueles que faziam parte do quadro de médicos do Estado da Bahia, CESAB, ou outras secretarias, e que eram médicos desde no ano de 2009, ou seja, tanto os anteriores como aqueles que ingressaram naquele ano até o ano de 2013. São esses os que têm direito. E aí vem uma pergunta, mas eu sou médico, entrei agora, já estou eu quero me colocar para receber. Não, esse médico não vai ter direito, logicamente. Me lembra muito uma história interessante que aconteceu comigo em uma outra ação coletiva, onde obtivemos também o êxito e já estava na fase de pagamento individualizado. E do nada me chegou um sujeito fazendo uma confusão danada. Eu fui lá, chamei ele, meu amigo, qual é a situação? Ele, não, tá todo mundo recebendo, eu também quero receber. Não é assim. Tem que estar enquadrado nas condições, que são essas as condições que nós acabamos de explicar. Já pegando aí a sua fala, a gente quer sinalizar que a maioria dos médicos não vai haver muito esse problema, porque o Estado da Bahia não fez concurso após 2007. Então, assim, inclusive aqui, eu e o doutor Yuri, nós somos diretores, estamos nessa condição. Né? Nós também estamos na famosa lista da GIDE, né? Mais uma razão para o sindicato estar nessa luta, né? Independente de qualquer coisa, mas o governo realmente não fez concurso após essa data. Então, você não vai correr esse risco de cegar uma pessoa de um concurso de 2020, 2021 e não querer... Tem concurso, né? Não tem. Torinho, você como advogado da GIDE, e eu percebo que é uma dúvida frequente dos médicos, por que a demora de sair esse direito desses colegas? Meu amigo, atuar perante a justiça no nosso país nem sempre é fácil. Para responder de forma justa a sua pergunta, eu preciso fazer algumas colocações e historiar o processo. Tá? Logo quando a lei entrou em vigor e que o sindicato soube que alguns médicos estavam sendo lesados porque não estavam recebendo o valor completo que faria jus pela GIDE, à época o sindicato estava sob a presidência do saudoso Dr. José Caires, meu querido amigo, a quem tenho muito respeito, e a diretoria, então, naquela época, tomou uma atitude rápida. José Caires, ele tentou negociar, eu me lembro muito bem, tentou negociar, tentou resolver. Como ele viu que o Estado não ia apresentar uma solução, ele nos acionou. E foi rápido, né? Porque a lei entrou em vigor, salvo engano, no mês de fevereiro, e no mês de abril nós já estávamos ingressando com a ação civil pública. Tá? Foi no mês de abril, exatamente. Mês de abril de 2009 nós já estávamos ingressando com a ação civil pública. Como já relatamos, graças a Deus obtivemos êxito, nós vencemos a ação, tivemos uma sentença favorável. Essa sentença foi no ano de 2011. No entanto, por questões internas do sindicato, reformulações internas, o nosso escritório deixou de atender
o sindicato, naquela época fomos afastados, o que é normal, isso acontece, é comum. E nós tivemos que dar um subestabelecimento para um escritório que passou a atuar na causa logo após a sentença, né? E aí o Estado da Bahia apresentou o recurso foi defendido então pelo outro escritório e mesmo assim foi mantida a sentença que transitou em julgado no ano de 2013. Vejam bem, até então nós estávamos afastados, mas nós fizemos um requerimento de reserva de honorários advocatícios, que é uma coisa também absolutamente natural, porque havíamos atuado no processo. Tá? O tempo foi passando e nós ficamos, advogados do escritório, ficamos bastante ansiosos, porque nós não víamos ter início a liquidação, uma liquidação simples ou o próprio cumprimento da sentença. Como a gente não via isso acontecer, tivemos, mesmo sem ser advogados do sindicato, tentamos aproximação com a diretoria, conversando através da época do Dr. Francisco, e tivemos conversas tentando fazer que a gente atuasse no processo, retomando uma vez que a gente tinha iniciado, ou mesmo em parceria com o escritório que então estava. E chegamos a ter quase uma solução para dar andamento, até que o Dr. Francisco teve ciência que nós tínhamos tido garantidos por decisão judicial direito aos honorários advocatícios, que é a coisa mais normal, porque cada trabalhador tem que ter a sua remuneração, e a remuneração do advogado são os honorários. Então, nada mais normal, mas não aceitou de forma alguma e, surpreendentemente, entrou com recurso contra essa decisão do que tinha garantido nossos honorários e, mais espantosamente, sem problema também ter entrado com recurso. Não é isso que se discute. Mas nós ficamos ainda mais ansiosos porque entrou com recurso e não entrou com a execução do processo. Então ficamos numa situação terrível até que, como disse a doutora Rita, quis o destino, nós estávamos em uma audiência de conciliação global na segunda instância do Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 5ª Região, e a doutora Rita apareceu representando o Sindmed como representante da nova diretoria. E conversamos e eu apresentei, doutora, eu entendo que não está prescrito o processo, que ele não é passível de prescrever ainda há um certo tempo, mas eu tenho preocupação de que venha a haver uma alegação de prescrição. Isso pode dar um trabalho muito grande. E desde então, aí a doutora Rita tomou o processo, retomou, colocou a preocupação do sindicato nos bons trilhos da justiça, para que os médicos pudessem ter garantidos esse direito. Porque até então, de 2013 até 2018, que foi a época que eu conheci a doutora Rita, o sindicato estava sem promover uma execução, né? Um andamento sequer de liquidação do julgado, o início de liquidação, um pedido para que o Estado da Bahia apresentasse a lista de ofício. Transitou em julgado em 2013, não é isso? 2013. Sim, né? isso é muito sério. Então precisava executar logo em seguida. Não, antes de 2018. O prazo é 5 anos. 5 anos. né? Estava prestes Então, a prescrever. estava prestes. Mais ou menos. Mais ou menos. Nossa tese é de que não há sequer prescrição, mas eu vou explicar isso depois, porque essa história da doutora Rita é muito importante. Doutora Rita chamou a todos, a diretoria comprou a ideia, né? Mesmo todos preocupados com a possível alegação, e a Assembleia aprovou o ingresso, o nosso retorno. Sim. E nós, como a doutora Rita disse, contratamos calculista pelo escritório mesmo para fazer cálculo individualizado, inicialmente, de todos os médicos, para tentar adiantar, já apresentar uma liquidação. Por quê? O que é liquidação, doutor? A sentença ela pode ser líquida ou ilíquida.
Sentença líquida é quando, na própria decisão judicial, o juiz já diz, olha, você tem o direito e tem o direito a X. Então, líquido. Quando ele só diz, você tem o direito, é na fase de liquidação da sentença, que ainda faz parte da fase de conhecimento, por isso eu digo que não está prescrito, que você apresenta seus cálculos para liquidar a sentença. Perfeito. Apresentamos os cálculos. E, pasmem, em 2 fases. A primeira lista, que o Estado tinha nos fornecido, que nós não nos satisfizemos, porque a gente pediu uma lista de todos os médicos que tinham direito, eles apresentaram dos médicos que ingressaram em 2009, que eram 385. E depois fizemos novo ofício e eles nos entregaram uma lista completando os 3.085. Né? Então, apresentamos cálculos, corremos atrás, mas não liquidou. Não liquidou. Ainda não liquidou. E eu acho importante, dentro desse processo todo, eu acho que seria a próxima pergunta até de Yuri, é o fato de a doutora Rita ter tido a coragem de tornar isto público, porque até então muitos colegas não sabiam que realmente tinham esse direito. E eu acho que a transparência é fundamental em qualquer processo. Então, os questionamentos da GID são válidos, sim, mas o sindicato comprou essa briga, como o senhor mesmo falou, mas esclareceu aos colegas, tornou público. Mas nós entendemos, como o doutor Torinho aqui já sinalizou, que o andamento da justiça realmente é um andamento que não é o que nós queremos. Se nós pudéssemos, essa GID, né, doutor Torinho, já teria saído a todos. Mas, assim, importante que os colegas ficaram sabendo que tinham esse direito, porque você não pode subtrair informação. A gente presta um desserviço às pessoas. Nem sabia o que tinha esse Nós, né, prestamos um desserviço à classe médica quando a gente subtrai uma informação. Então, a GID, inclusive, ficou tão polêmica assim, porque ela realmente foi colocada aos colegas. Apresentada. Foi apresentada. Isso é um direito. Eu acho que direitos não podem ser suprimidos de forma alguma. Com a palavra, nosso doutor Torinho. Doutora Alice colocou muito bem a questão do direito à informação. Então, assim, do mesmo jeito que eu fiquei feliz que tantos colegas, não só 385 colegas, mas 3.085 teriam direito a receber, e colegas sofridos, muitos que no meu privado vinham dizer que estavam doentes, precisavam desse valor. A informação que chegou para eles também, eu acho que a esperança é uma coisa muito boa. Durante vários finais de semana, vieram perguntas e mais perguntas. Quanto eu teria direito? Qual o meu valor pela lista que o doutor Torinho fez? Então, aquela lista de 3.085 médicos, eu acho que foi passada para quase a maioria deles, os valores individuais. O que deixou muitos felizes, e até hoje, quando me perguntam, né? Será que eu ainda recebo esse meu dinheirinho? Eu digo assim, eu tenho esperança que você receba. Eu acho que as energias todas pensando positivamente se somam ao universo, porque foi o universo que fez esse encontro, que voltou aqui a gente para o colo de vocês, e acho que não vai ser diferente. Quando o doutor Torinho diz hoje que há uma grande esperança, eu acredito firmemente nisso e vamos torcer, vibrar positivamente para que isso aconteça. Torinho, então assim, eu gostaria de perguntar para você também, hoje, qual a situação da GID hoje? Pronto. Estávamos falando de lentidão, morosidade. E, meu amigo, passamos um grande problema especificamente com o nosso processo nessa segunda fase. Após apresentarmos o que chamamos de cumprimento de sentença, apresentando os cálculos para que sejam homologados. Né? Primeiro, uma boa notícia. No momento inicial, para aqueles 300 e poucos médicos que faziam parte da primeira lista, o Estado da Bahia fez uma manifestação reconhecendo que devia, mas reconhecendo que devia com um valor diferente. Ele baixou para aproximadamente 70% do valor que nós tínhamos apresentado, o que já era para nós uma grande vitória. Por quê? Porque ali nós tínhamos o que nós chamamos de um valor incontroverso, pelo menos para aqueles médicos. Sim. Só que a 7ª Vara da Fazenda Pública,
ela teve um problema crônico, e não estou aqui fazendo críticas ao tribunal, até porque não é meu papel. Meu papel aqui é esclarecer aos médicos sobre o andamento do processo, ou seja, eu tenho aqui uma função informativa. A vara passou muitos anos sem juiz. Sem juiz. Sempre com juízes substitutos, até que chegou um juiz, que está lá até hoje, né? E, inicialmente, ele faz um questionamento de ofício, sem que o Estado da Bahia tivesse feito essa manifestação antes, quanto a uma possível prescrição. Mas ele faz um questionamento e abre prazo para as partes se manifestarem. Qual é o problema? Meu amigo, esse posicionamento que o juiz poderia ter tido ex officio, ou seja, de ofício, se ele entendesse, como ele acabou entendendo, que o prazo para a execução havia decorrido, ele podia ter feito lá atrás, há 3 anos. Ele aguardou o processo, as partes se manifestarem, e quantas vezes doutora Rita acompanhou, porque nós passamos aí regularmente, às vezes semanalmente, e muitas vezes acompanhado com doutora Rita, conversar com o juiz. E o juiz nos recebia muito bem, todos os dias de terça-feira. O juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública recebe os advogados, né, no final da manhã, e nos olhava, não dizia, não, pois não, vou apreciar, e não apreciava. E ele levou 3 anos quase, 2 anos e 10 meses para apreciar. Então, quando a gente fala, por que demora tanto? Em uma certa feita, ele nos justificou que ele tinha mais de 16 mil processos, ele era o único juiz, ele só tinha, nas palavras dele, um assessor. Teve a pandemia também, que paralisou durante 2 anos. Teve a pandemia. Também. Outro fator que atrasou bastante o processo. Sim. Teve também Digitalizou aí, uma né, digitalização do processo. do processo. Mas mesmo com a digitalização e com tudo, do despacho dele, que eu mencionei aqui, para a decisão, que ele achava que estava, e acha, e tanto que deu uma decisão, achando que está prescrito. E o processo, nesse momento, é o fim do mundo? Não, gente. Não, primeiro, no meu modesto entender, é minha opinião jurídica, não está prescrito. Sim. E eu explico por quê. O juiz entendeu que a prescrição começou a correr desde o ato da prescrição. Só que, primeiro, prescrição é executória. A sentença não é líquida. Entendimento consolidado, cristalizado no STJ e no próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Se a sentença não é líquida e você apresenta os cálculos para a liquidação, nós estamos num processo em fase de conhecimento, então não há de se falar em prescrição executória. Primeiro ponto. Mas ainda que assim não fosse, existem causas lá previstas no artigo 202 do Código de Processo Civil de interrupção da prescrição. E no caso específico, houve uma causa que é a citação das partes para dar ciência e adotar as providências necessárias da baixa dos autos com o trânsito em julgado. Diga-se de passagem, a primeira ainda saiu errado, porque saiu em meu nome. Sim. E à época eu não era advogado do sindicato porque havia sido substituído. Mas isso foi reconhecido em inspeção judicial da Corregedoria e foi expedido outro despacho, publicado novamente, já em 2014. 2014, fizeram cálculo, 5 anos, só prescreveria em 2019. Nós demos entrada na ação em 2018. Então,
nem pela cabeça, nem pelo pé, não tem como. Mas assim entendeu o juiz em uma decisão que nós temos que respeitar, porque respeitamos o Poder Judiciário, mas que foi passível de recurso. Sim. Nós entramos com recurso de apelação e temos plena fé de que o Poder Judiciário, através do Tribunal de Justiça da Bahia, vai reformar essa decisão. Né? Nós acreditamos, nós não estamos brincando, a gente não brinca com o direito de nenhum cliente, muito menos com o direito de tantos médicos que estão tão esperançosos em ver aquilo que é seu. Porque percebam, qual é o objeto da ação? Na verdade, é o resguardo do direito a uma verba de natureza alimentar. Sim. Porque os vencimentos do servidor público é uma verba de natureza alimentar. Que foi indevidamente apropriada pelo Estado da Bahia em evidente enriquecimento sem causa. Eu estou falando aqui com toda essa tranquilidade porque isso está reconhecido em sentença transitada em julgado. Está lá. Sim. Não sou eu estou afirmando porque o Poder Judiciário já disse. Exato. Então, lamentamos esse posicionamento do juízo de primeira instância e temos muita confiança de que o Tribunal de Justiça vai fazer o direito retomar um bom caminho. Uma coisa que a gente sempre se preocupa no Sindmed é trazer escritórios profissionais qualificados. Então, acho que ninguém resta dúvida que o nosso amigo Tourinho é um excelente advogado e está cuidando muito bem dessa questão. Mas tem uma dúvida também para perguntar para você. Como os médicos podem acompanhar a evolução do processo da GIDE com transparência? É muito simples. É muito simples. Primeiro, vão no site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, procurem a consulta processual. Eu vou dizer aqui o número do processo, por favor, podem anotar. O número do processo é 0052-32.2009.8.05.0001. Através desse número vai aparecer o andamento do processo, tá? E vou fazer um pedido a alguns médicos que estão atravessando petições através de seus advogados, que neste momento processual não façam. Por quê? Porque cada vez que entra uma petição, o processo sai da conclusão e acaba atrasando um pouquinho mais. Então, a solicitação é a seguinte: nada contra, se querem entrar com advogado próprio, tranquilo, é um direito de cada um, mas neste momento não façam. Né? Nós precisamos, na verdade, agilizar para conseguir fazer esse processo subir para o tribunal e ser julgado logo. É esse o nosso propósito, é esse o nosso foco e é nisso que nós estamos extremamente focados nesse momento. Tá bom? É isso aí. Obrigado, Tourinho. Então quer dizer que o médico ajudar nesse momento, tipo, com petição, não. Pode atrapalhar. Pode atrapalhar. É tipo da coisa, é bem intencionado, tá tudo bem, mas nesse momento a gente precisa fazer esse recurso subir para que a gente tenha o julgamento com a maior velocidade possível. Perfeito. E qualquer dúvida, a gente deixa à disposição nosso departamento jurídico interno, que nós passaremos... Boa questão. Como o médico pode entrar em contato Sim. com o departamento jurídico do sindicato? Quaisquer dúvidas que cheguem a vocês, colegas, a gente pede que encaminhem um e-mail ao nosso jurídico interno. Seria assessoriajurídica@sindmedba.org.br. E então faremos tudo para esclarecer as dúvidas que chegarem até nós e tranquilizá-los dentro do possível, tá bom? Pessoal, em relação aos valores, a gente recebe muitos questionamentos dos médicos, dos colegas. Por que uns médicos vão receber um valor menor que outros? Existe uma diferença? Por que, doutora Rita de Virgínia, existe essa diferença de valores?
Essa pergunta é muito comum. Fazem muito essa pergunta muito para mim. Às vezes, uma esposa ou esposo, minha esposa vai receber tanto e eu vou receber menos que isso. Por quê? É porque, assim, em 2009, quem recebia o valor correto, de acordo com sua carga horária, que era para 20 horas em torno de 2.300 alguma coisa, e para 12 horas 1.300 alguma coisa, não tinha nenhum dinheiro a receber por essa diferença. Quem nunca recebeu, tinha um valor muito grande para receber. Quem recebia metade tem um valor razoável. Quem recebia, de acordo com o que recebeu nessa época, 2009, é o referencial. Então, vai receber mais ou menos, pouco ou muito, de acordo com a quantia que recebeu. Quanto menor o valor, ou zero o valor que tem a receber é maior. E tem pessoas que têm, às vezes, 2 vínculos na mesma época, então a pessoa aí poderá receber 2 vezes o valor. Esse é o diferencial de um para o outro. Esses valores o jurídico tem, nós temos no Sindmed, né, a expectativa do que poderia receber. Claro que esses valores são valores de 2019, então teria que ter uma atualização aí até agora, então o valor que hoje já seria diferente. Mas eu quero dizer para vocês, colegas, que eu fiquei muito emocionada com o depoimento do doutor Tourinho. Durante várias vezes nesse processo de 2018 para cá, nós nos reunimos e várias vezes a gente perguntou o que poderia fazer para que esse valor pudesse realmente sair, estar na mão dos médicos, que tanto precisam, a gente sabe disso, né? E sempre ele muito diligente, nós nunca esquecemos dos colegas que têm esse valor a receber. E hoje, eu digo especialmente para vocês, com esse depoimento eu fiquei extremamente emocionada, porque eu vejo que o caminho está mais perto do que já foi. O Sindmed nunca deixou de atuar em relação a isso. Muitas vezes a gente não queria ficar repetindo todo dia, depende tal, depende do juiz. Então, muitas vezes a gente fica silente por um período, mas deixar de pensar nisso, de atuar nisso, jamais. O Sindmed sempre esteve nessa linha de ajuda, de resgate aos médicos. Então, hoje eu quero agradecer muitíssimo ao doutor Tourinho, aos colegas que estão aqui, doutora Alice, doutor Yuri, e dizer aos colegas que a palavra tem força e é energia, né? Do mesmo jeito que o destino provocou esse encontro e fez ressurgir toda essa esperança, que a gente também agora pense positivamente, né? E faça orações para que o tribunal agora, o TJ agora, pense com tranquilidade e se debruce nos autos para entender o que é isso, para dar uma decisão justa aos médicos. E queremos deixar aqui, colegas, uma mensagem. O sindicato não ia deixar de forma alguma nenhum colega para trás. Como o doutor Tourinho aqui já historiou a GIDE, inicialmente éramos 300 e poucas pessoas. Doutora Rita viu que teria direito a essas 3 mil colegas a mais. E nós queremos pedir que nós nos mantenhamos sindicalizados, filiados, porque nós temos que mostrar representatividade e força perante nossos gestores, e é importante que a gente fortaleça a nossa entidade de classe, né? Então, assim, juntos nós realmente somos mais fortes. Isso não é só um chavão, isso é uma realidade, tá bom? O Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia possui ele oferece ao sindicalizado uma gama de serviços que muito dificilmente você vai encontrar em outros sindicatos. Então, assim, para mim é motivo de muito orgulho fazer parte de um dos escritórios que atende, porque não é só o meu. Vocês Sim. possuem na área criminal o Dr. Matheus Bisset, que é um craque, excelente criminalista. Na área trabalhista, o escritório Calabric. também de Calabric. Na área civil também, Dr. juntamente Marcelo. comigo, doutor Marcelo. Enfim, vocês possuem, Dr. José oferecem Neto. contabilidade, serviços Doutor Zé de Neto. Doutor José Doutor Neto, José Neto, em ética, nossa senhora, é um papa, né? É uma questão de referência ética. na advocacia, assessoria- na defesa ética ética. perante Tributária agora o também, CREMEB. com o doutor Pablo. Pois é. Então, gente, eu queria deixar um recado para os médicos. Eu sou advogado de Doutor alguns Carroelo sindicatos. também, civil. Eu sou advogado de alguns sindicatos. E eu queria ressaltar a
importância cuidado. da sindicalização. É muito importante. Por quê? Porque o sindicato dos médicos, na verdade, não é um sindicato por um sindicato. Vocês, médicos, são o sindicato. Sim. Então, o sindicato precisa desse voto de confiança de vocês para se tornar cada vez mais forte, Sim. para se tornar cada vez mais representativo, porque atuante ele já é e muito. Então, eu queria parabenizar a essa diretoria e agradecer pela confiança, viu, de coração a todos vocês. Isso que você falou, Torinho, sobre a ciência jurídica do Sindmed é muito importante. Recentemente, um colega procurou a gente, me ligou, para expressar uma preocupação com um processo que ele estava sofrendo em um hospital. E ele e outro colega. E ele perguntou se outro Sindmed, o que o Sindmed poderia fazer. A gente falou, a gente disponibilizou toda a assessoria jurídica, caminhou para o escritório devido. Interessante que o outro colega que estava na mesma questão, no mesmo processo, não era sindicalizado. E foi orientado ele procurar um escritório. Quando eu olhei, era o nosso escritório. Quer dizer, eu falei, o outro colega vai ter assistência jurídica gratuita, de qualidade, e o outro, infelizmente, vai ter que arcar por um valor que ele não esperava, que com certeza vai pesar no bolso. Mas o Sindmed também não é só assistência jurídica. Doutora Virginia, o que nós temos mais lá para oferecer para os nossos colegas sindicalizados? Para os colegas sindicalizados, doutor Yuri, além de uma excelência de escritórios que fazem assessoria jurídica, como ele já explicou, eu sou reformulando aqui, 3 escritórios que fazem a parte civil, doutor Torinho, doutor Marcelo, doutor Carroego, só que o doutor Torinho ele ainda agrega o previdenciário, né? Além do administrativo e civil, ele agrega também o previdenciário. Temos também o processo ético profissional com o doutor Zé Neto. Temos o trabalhista com o doutor Calabric e Eduardo. Temos o tributário agora com o doutor Pablo. Temos o penal com o doutor Matheus Bisset. E assim, todos com excelência de resultados. Outro dia ficamos emocionados com o depoimento de uma colega a respeito do jurídico, do criminal, né? Que ela tinha um processo que há 20 anos torturava ela, porque o nome dela estava ainda nesse processo. E quando o doutor Matheus assumiu, o processo foi finalizado em 8 meses. Ela ficou extremamente emocionada, fez um vídeo e falou para todos os médicos da emoção dela, de finalizar esse pesadelo, que foi esse tempo todo ela injustamente acusada. Então, assim, além dessa excelência de assistência jurídica gratuita para o sindicalizado, nós temos também o E-Social gratuito, o imposto de renda gratuito, temos parcerias, benefícios e parceiros com descontos em escola, faculdade, imobiliárias, concessionárias, hotéis e várias agências aí de serviços que temos. Descontos em escola que chegam a ser descontos de R$1.000. Então vale muito a pena ser sindicalizado. Muito, porque um valor de R$110 que você tem um desconto na escola por mais de R$600, você já paga aí e já tem lucro até, né, no processo. E fora isso aí, você ainda tem uma parceria de contabilidade contratada que é de excelência. Em tantos anos de sindicalizada, eu sou sindicalizada desde 1980, quando eu me formei, já tinha essa consciência de fortalecer o sindicato. Pela primeira vez, agora, em 2025, eu ofereci meu imposto de renda para a contadora do Sindmed fazer. Fiquei encantada com a assistência dela. E antes eu tinha uma certa reserva de entregar meu imposto de renda, porque assim eu ficava com receio de acontecer alguma coisa. E com ela, eu realmente recomendo a todos. Então, é um serviço de excelência, assim como o jurídico, né? E fora outros benefícios que temos ali, que assim, o Sindmed é realmente a casa do médico, eu diria. A gente acolhe todos sempre na medida que podemos, tudo que pudermos fazer de melhor, a gente faz ali. Perfeito. Nós estamos chegando no final do nosso bate-papo. Foi muito, muito produtivo. Aprendemos muito com o nosso querido advogado, doutor Torinho.
Doutor Matheus, dá um conselho para a gente, doutor Yuri. Hoje, com essa questão da mídia, né, todo mundo chega filmando o médico, a consulta do médico, ele adquiriu agora, assim, ele orienta a nós que façamos um movimento mais ofensivo, tipo, quando o paciente ou alguém chegar gravando o médico, pega o nome da pessoa e faça um processo contra. Então, agora ele está fazendo isso com as pessoas para inibir essa situação que o médico estava sendo vítima, né? Então, tem várias situações lá no Sindmed boas que a gente até esquece, às vezes, de enumerar. Reportagem. Então, colega, você se sindicalizando só tem a ganhar, com certeza. Então, nós esperamos que esse bate-papo seja bastante divulgado para que muitos colegas tenham acesso. Você que recebeu, passe para outro colega. Tenho certeza que muitos estão interessados de saber que nós conversamos aqui. E agradecer muito a presença do nosso advogado, doutorinho, nossa colega do jurídico, doutora Maria Alice, e a nossa presidente, Rita Virgínia. Doutor Torinho, mais uma vez, Mais muito uma vez, obrigada. O Tô senhor sempre tem à disposição. sido, assim, Os médicos excelente agradecem nessa condução da gente. essa ajuda. E a energia que o senhor passa, a confiança, sempre me passou e eu continuo firmemente Eu vou acreditando. dar uma sugestão E em pra breve. vocês. Eu acho que tem muitos temas. O GID é um processo específico que tem muita importância. Mas nós temos, por exemplo, lá no escritório, diversos processos em áreas que são do interesse Sim. de Sim, todos os de médicos todos os e de médicos. muita preocupação. Exemplo de erro médico, nós temos centenas de processos Sim. do sindicato. Centenas já do sindicato. Eu acho que valeria outro podcast esse Vamos assunto. fazer Fora outro. Esse os que vale eu outro tenho podcast. particulares fora Aí seria uma- de médicos que não são Os sindicalizados e consignados, não O que, têm que você acha do dúvidas. próximo podcast? A gente posso bate-papo Eu sobre fico à esse tema. disposição. Temos também Ótimo. a área Boa de direito sugestão. previdenciário com a Boa, doutora da Emily. doutora Emily. Chamar os outros colegas para Perfeito. tratar. Talvez não só Serão eu, mas temas de vários para a outros, gente sim. trocar ideias Sim. aqui, porque tem muita coisa. Muita tem muita coisa. situação Sim, para a gente sim. Vamos enfrentar fazer e outras informar. outras Informar. rodas de bate-papo. Então, obrigado, Torinho. Muito obrigada, Prazer. Torinho. E foi muito. Obrigada, Boa Yuri. noite.